ainda está nesse lugar, amém? Senhor, queremos agradecer pela Tua presença. Agradecer por esse rio de águas vivas que corre nesse lugar. Agradecer por esse momento onde iremos mergulhar mais no Seu rio. Senhor, traz respostas nessa noite. Senhor, traz direcionamentos. Senhor, traz libertação. Eu profetizo libertação nesse lugar. Eu profetizo, Senhor, salvação. Em nome de Jesus, abrimos os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Junto com a sua igreja, Senhor, eu quero lhe agradecer pela cirurgia do Bispo Marcelo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que cuida. O processo é seu, a forma é sua, e nós confiamos nele, no seu processo, na sua forma, no seu agir, amém, igreja? E a igreja diz amém, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Obrigada, louvor, pode se assentar, amada igreja. Queridos, eu queria, antes de começar, reconhecer os visitantes. Nós temos visitantes hoje. Eu tenho aqui uma carioca maravilhosa aqui na minha frente. Desculpa puxar sardinha. Baiano esse? Ah, não acredito. Um baiano, gente boa. Mas alguém que visita a gente? Gente, você pode ficar em pé para a gente poder dar um abraço em você, por favor, igreja? Vamos lá. Abraçar e dar as boas-vindas como sal na nossa terra, dar para os nossos visitantes, amém? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Ei, você que é a primeira vez que vem nesse lugar, preste muita atenção. Se quiser saber o motivo da minha felicidade, chega mais, fica à vontade, somos só nessa terra, lugar de alegria e paz, amizade, descontração. Pode crer, meu amigo, pode crer, meu irmão, você mora no meu coração. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é o motivo da minha canção. A alegria do Senhor está aqui. Posso pular, posso dançar, porque nele eu posso confiar. Amém. Sejam muito bem-vindos. Kellen, você quase recebeu. Você precisa vir mais ao culto da noite. Está vindo muito no culto da manhã, viu, Bispo Marcelo? A irmãzinha não te reconheceu. Estou brincando. Amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer tê-los cá. Aleluia. Eu já peço perdão para a amada igreja. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Profetizo na sua vida a paz do Senhor. A paz que excede a todo entendimento, amém? Peço perdão por não ser o Bispo Marcelo, que está aqui. Hoje, ele está numa semana de recuperação. Graças a Deus, tudo correndo muito bem, para a honra e glória do Senhor. Mas ele me deu esse desafio de vir hoje trazer uma palavra para a igreja, e é debaixo da autoridade do Bispo Henrique, que eu estou aqui, debaixo da autoridade do Bispo Marcelo, do meu marido, é debaixo dessa unção que eu falo hoje, amada igreja, amém? Amém. Eita, mulher submissa, aleluia. A gente tem que profetizar, né, gente? Mas a gente ganha muito nos submetendo aos nossos maridos, viu, mulheres? Nós só ganhamos com isso, né? Glória a Deus. Esse não é o tema, mas hoje o Senhor ardeu em meu coração esses dias para falar sobre um tema que eu confesso para a igreja, que durante muito tempo eu fui meio leiga, mesmo dentro da igreja. Não sei, não vou culpar igrejas por onde eu andei, né? Nós fomos de alguns ministérios por conta da profissão do meu pai, né? Filha de militar. Então, cada ano, 2 anos, 3 anos, nós estávamos no estado diferente do Brasil.
E nessas mudanças, muitas vezes, nós tínhamos que mudar de igreja, porque não tinha aquela igreja do estado anterior. Enfim, então, por isso, não por conta de sermos a favor de estarmos sempre a mudarmos de igreja, mas por conta disso nós frequentamos algumas denominações. E eu confesso para vocês que, não tem como, né? Eu preciso falar da minha experiência. Que quando eu conheci a Sara Nossa Terra com 16 anos de idade, esse ano estou fazendo 48 anos, então você faz as contas aí, já tem um tempinho. Quando eu conheci a Sara Nossa Terra, eu fiquei apaixonada. Eu falei, uau, mulher também prega. Mulher tem voz nessa igreja. Meu Deus, tatuado não é endemoniado. Calma, gente. Foi a experiência que eu tive. E eu fiquei impressionada. O líder dos jovens com calça de couro, cabelo comprido, mastigando chiclete dentro da igreja. Eu falei, com brinco. Eu falei, uau! E a gente estava acostumado com uma coisa mais assim, aleluia, não, amém, sem julgamentos. Mas eu fiquei apaixonada e eu confesso para vocês que foi o momento onde eu conheci o mundo espiritual. Eu já vivia uma batalha espiritual, porque, meu irmão, igreja, não sei se você acredita, não sei qual é a sua experiência com o mundo espiritual, mas ele existe. Ele é real. E eu quero te dizer que nesse exato momento nós estamos numa batalha. E eu quero falar com a amada igreja sobre isso. Porque sabe, queridos, nós não somos uma igreja onde nós damos palco para Satanás e seus demônios. Inclusive não damos microfone para ele. Mas eu quero te dizer que eu, como mensageira da palavra, preciso desmascará-lo para você. Isso será cobrado de mim. E eu preciso e eu quero, juntamente com você, baseado na Bíblia, amém? Desmascarar o seu inimigo. E eu quero ler com você, mais uma vez, se você já leu, reler com você, se você já tem esse entendimento, te reforçar, e se calhar hoje, te trazer mais algumas revelações do Senhor para você. Eu quero ler com você o texto da carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do verso 10 ao 13. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor, essa carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso. O capítulo 6, Paulo está concluindo a carta. E quando ele conclui essa carta, ele alerta essa igreja sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual. E diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, igreja, não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne. E sim, a nossa luta é contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, igreja, permanecer inabaláveis. Aleluia, a palavra do Senhor, pode aplaudir. É palavra do Senhor, amém? Queridos, é incrível, a palavra de Deus é incrível. O apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Efésios, vamos fazer um resumão de Efésios. No capítulo 1, Paulo apresenta o grande plano de Deus para a nossa salvação. Quando Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Nossa, essa colocação é bem polêmica, mas nós não vamos nos ater a ela. Quando Jesus nos redime pelo sacrifício da cruz e quando o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Capítulo 1 de Efésios. Seguindo, capítulo 2, Efésios, Paulo, nessa carta, mostra como que Deus nos tira da morte para a vida. Estávamos todos condenados, mortos pelo pecado,
e Ele nos deu vida através do sacrifício de Jesus. Paulo fala sobre isso. E ele ainda diz que Deus, no capítulo 2, Paulo fala sobre a junção de dois povos que eram inimigos, judeus e gentios. E ele mostra que Deus faz desses dois povos um só, uma só igreja, uma só família. Uau! E aí segue o capítulo 3. No capítulo 3, Paulo mostra que o Evangelho é o grande mistério de Deus. E que está sendo revelado para o seu povo. Amém? Capítulo 4, ele mostra a necessidade de nós sermos um. Uou, igreja, meu Deus, isso é muito sério. Do povo de Deus ser um, de termos unidade, santidade. E seguindo a isso, entramos no capítulo 5, onde ele revela o fato de que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o capítulo 6, o fechamento dessa carta, Paulo fala que nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem pausa e sem trégua. Essa luta, queridos, não é apenas terrena. Essa luta é maior ainda, muito maior do que as nossas lutas terrenas, que realmente nós temos, são reais, mas mais real do que essa luta que nós temos, visível e palpável, existe uma luta, uma guerra invisível, mas muitas vezes palpável. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais nós buscamos o reino, nós ficamos sensíveis a essa luta. Quantas vezes, meus irmãos, você sente, né? Parece que você consegue tocar às vezes. O cheiro, você sente, é uma guerra. E Paulo nos alerta a isso. É muito importante nós entendermos, uma musiquinha, não, bispa não tem direito a um tchan-tchan-tchan ali no teclado, não, baiano não. Poxa, Glésia, um tecladinho para a bispa. É muito importante a gente entender, queridos, que quando nós entramos para a vida cristã, né? Quando você aceita o Senhor como o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida. Queridos, antes de você falar que Ele é seu Salvador, você precisa confessar que Ele é seu Senhor. Amém? Quando você confessa que o Senhor, Jesus, é o seu Senhor, o seu Salvador, você entra para a família cristã, você entra para esse hall de filhos de Deus. Tem gente que acha que está indo para a Disneylândia. Não, você não está indo para uma ilha paradisíaca, você não está entrando numa colônia de férias, querido, não. Paulo aqui nos alerta que a vida cristã não acontece dentro de uma estufa isolada, blindada dos problemas, não. Nós estamos em guerra, 24 horas por dia. E o perigo, olha que interessante, Paulo aqui faz também um alerta para nós, diante dessa guerra, de nós não cometermos dois grandes erros. Igreja, é muito sério. Nós podemos cometer dois grandes erros diante dessa guerra. Superestimarmos o poder do inimigo ou subestimar o poder do inimigo. Vou falar sobre isso. Não subestime o poder do inimigo. Não dá para você guerrear, queridos, sem você saber com quem você está guerreando. Quem é o seu inimigo, o seu adversário? Se você subestimar o seu inimigo, você corre um grande risco de ser atingido por ele. Então, essa noite eu quero te dizer, o diabo não é um mito. Ele não é uma lenda. Ele não é uma energia negativa. Não, igreja. Ele é um ser espiritual, um ser poderoso. É um ser estrategista, perigoso, especialista em pessoas. E eu diria que só Deus, depois de Deus, quem conhece mais o ser humano é o Satanás. Ele observa, você está sendo observado por ele. Isso não é uma pregação fatalista, nem terrorista, mas eu preciso te alertar. Por quê? Porque eu preciso te mostrar que existem armas espirituais para você vencer no espiritual.
Eu vejo tanto crente lutando no espiritual, mas com armas carnais. Querido, você não vence o diabo sendo bonzinho. Você não vence o diabo com muito amor no coração. Não, sim, muito amor, porque Deus é amor, beleza, você tem que se encher de Deus. Mas vocês me entendem? Existem armas espirituais. Você precisa ser específico nessa batalha e eu preciso que você siga esse raciocínio para você entender. Amém? Então, não subestime o inimigo. Mas o outro grande erro é não também superestime o inimigo. Nós não precisamos ter medo. Ficar com medo dele? Não. Não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, amigo, você sabe de qual é salteado, mas se você vê uma sombra na parede, o meu Lucas, essa madrugada eu só estou ouvindo o Lucas, sai, está amarrado em nome de Jesus. Eu e Marcelo já somos acostumados que o Lucas, ele sonha muito e fala muito. Então ouvimos, falamos, é mais um pesadelo. No dia seguinte, ele falou, pai, você não foi no meu quarto. Vocês ouviram eu gritar? Gente, claro que a gente ouviu, você berrou muito alto. E o que aconteceu? Nós colocamos um colchão na frente da cama dele. Ele deixou o colchão da avó em pé. E no meio da noite aquilo cai no pé dele. Um breu. E ele, está amarrado em nome de Jesus, sai, Satanás. Até ele pegar o telefone para colocar uma luz e ver que era o colchão. E a gente ria, e ele falou, mas vocês não foram lá me ajudar. Eu falei, filho, a gente pensou que você estivesse sonhando. Aí ele, mãe, mas aquele colchão não caiu à toa. Eu falei, então você fez bem. Você, na dúvida, repreende, né, gente? Manda embora, em nome de Jesus. Mas sabe, queridos, a realidade é que quando muitas vezes nós enfrentamos o problema, nós esquecemos quem está por nós. E eu quero te dizer hoje que ele pode até fazer gracinha, ele pode até te assustar, mas se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém? Aleluia! Aleluia! A Bíblia inteira, você lê a Bíblia inteira, a Bíblia não fala uma linha sobre você temer o diabo. Nós devemos temer a Deus e resistir ao diabo. Isso sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema, queridos, igreja, não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Você precisa se preocupar com isso. Por isso é o nosso foco. Nosso foco não é dar palco para isso, mas eu preciso que você tenha atenção. Quais são os lugares que falta Deus? Ou é tudo? Ou está faltando Deus em tudo na sua vida? É esse o problema. Se você está com Ele, você está protegido. Amém? Queridos, nossa esperança está em Jesus, nossa vitória está em Jesus. Por isso, diante dessa guerra espiritual, Bianca, eu estou ficando assustada. Não, você não precisa se assustar, você não precisa se desesperar, mas você precisa se equipar para essa batalha. Você precisa estar preparado e equipado para essa batalha. Paulo, aqui nesse texto que eu acabei de ler com vocês, ele introduz o assunto. Ele começa mostrando para nós quem não é nosso inimigo. Igreja, preste atenção no verso 12. Preste atenção no verso 12. Nossa luta não é contra sangue ou carne. Oh, queridos, infelizmente, eu venho trazer a notícia que a sua sogra não é sua inimiga. Eu queria falar mais sobre o assunto, mas a minha sogra está no recinto. Não, estou brincando, minha sogra é uma bênção, minha intercessora, amém, sogra? Minha amiga, glória a Deus. Veja bem, às vezes nós enfrentamos, mas olha só, igreja, vamos falar a verdade. Às vezes nós enfrentamos tantas lutas nos nossos relacionamentos, é tanta batalha, é tanta confusão, tanto choque, que a gente às vezes chega à conclusão que fulano, ciclano, beltrano é ele que de fato é o nosso problema. Mas eu quero te dizer hoje, eu já ouvi isso, eu já ouvi pessoas falarem assim, bispa, se não fosse fulano na minha vida ia ser uma bênção.
Ah, bispo, se não fosse meu marido, mas foi o marido que o Senhor me deu, né? Queridos, eu quero te dar uma notícia. Essa pessoa não é o seu problema principal. Eu quero te dizer que a sua luta não é contra pessoas. Pois sabe um fato, porque se essa pessoa que veio na sua mente, eu sei que veio. Eu sei que vieram algumas pessoas na sua mente agora. Se essa pessoa sai do seu caminho, daqui a um tempo aparecerão outras. Se calhar com problemas maiores. Por isso que eu te digo, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta é o que está atrás das pessoas. As pessoas são instrumento nas mãos do inimigo. Por isso você precisa escolher, saber com quem você está lutando. Você não está lutando com pessoas. Não lute contra pessoas, lute contra o inimigo. Se você lutar contra pessoas, você corre o risco de transformar os seus aliados em inimigos. Mas eu quero te dizer que quando você transforma a sua mentalidade, olha só, igreja, essa ficha virou. Quando essa ficha virou dentro de mim, os meus relacionamentos mudaram. Quando você começa a enxergar com essa mentalidade, que a sua luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. Quando você tem essa mudança, sabe o que acontece? Você pode transformar os seus inimigos em aliados. Você transforma situações. Você transforma, através do poder do sangue de Jesus, essas situações, momentos, relacionamentos tóxicos podem ser transformados. Por isso eu te afirmo, em nome de Jesus, a sua luta não é contra pessoas. A nossa guerra é espiritual. Ah, queridos, cutuca aí, o crente está ao seu lado e fala, sua guerra é espiritual, irmão. E você precisa de armas espirituais. Como eu disse para vocês, você luta no espiritual com que armas? Nós vamos chegar lá. E veja que Paulo no verso 11, no mesmo texto, no verso 11, diz que é preciso que nós sejamos revestidos da armadura de Deus. Para quê? Para que revestir da armadura de Deus, Bianca? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. É ele. Aqui Paulo desmascara o nosso inimigo. É ele. A Bíblia chama ele de assassino, mentiroso, mais do que mentiroso, pai da mentira, ladrão, destruidor. É ele. Ele é desmascarado em toda a Escritura. E hoje você precisa sair daqui sabendo quem ele é. Um ser expulso do céu, pois queria ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus, queria o lugar de Deus, expulso do céu. E a palavra diz que nessa queda, ele levou 1/3 dos anjos, que se transformaram, queridos, em criaturas demoníacas, em demônios, seres malignos. É realidade. Queridos, isso não é uma metáfora. Isso é real. Eu não sei se você já teve uma experiência com isso, e eu não vou orar para você ter. Mas eu oro por libertação, se você quiser, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que isso é real. E no verso 12, Paulo continua desmascarando. E Paulo traz o quê? Ele categoriza essa corja de demônios. No verso 12, Paulo mostra uma hierarquia do inferno. Igreja, o inferno é organizado. O inferno entende de hierarquia. Claro, eles imitaram os céus. Eles imitam os céus. O céu é organizado. Agora a pergunta que fica é: a igreja do Senhor é organizada? Nós somos organizados? Ai, eu tinha tanto para falar sobre isso. Como ministra do Evangelho, eu digo para você que as minhas maiores lutas são dentro da igreja. Os maiores ataques que eu sofro são de pessoas que se dizem líderes na casa do Senhor. As maiores críticas que chegam à minha pessoa, eu posso dizer para você que é dos meus irmãos em Cristo. Os maiores julgamentos
são na caminhada com aqueles que estão me dando a paz do Senhor. Eu digo para você, como é feio isso. Nós temos uma hierarquia, queridos, não é... Mas entenda bem, eu sou filha de militar, eu aprendi a marchar desde cedo. Eu poderia te ensinar aqui em meia hora a marchar muito bem. Se tivesse uma musiquinha aqui para mim, né, o tecladista, eu ia marchar. Meu pai colocava-nos um atrás do outro e tinha que marcar o pé com a esquerda. Ah, não, deixa. E eu entendo de hierarquia bem, queridos. Eu fui criada nesse meio de chegar nos lugares onde meu pai comandava, de chegar e toda a gente parar tudo, porque meu pai chegava, meu irmão falava: ih, caraca! Pai, tu manda aqui, pai! E a gente ficava impressionado com aquilo, com aquele respeito que eles, né? Tem outro militar aqui. É impressionante, é lindo de se ver, mas veja bem, isso no reino espiritual, cara, a lógica muda. Temos uma hierarquia, sim, organizacional, mas, querido, a palavra diz que você é o maior, então sirva. Ah, você quer ser exaltado? Então se humilhe. Essa é a lógica do reino, não é a lógica do mundo. Que eu preciso pisar em você para ganhar. Você precisa perder para eu crescer. Não! No reino, se um não ganha, ninguém ganha. E existe só uma estrela aqui dentro, que é Jesus Cristo. Aleluia! É essa a lógica, irmão. Mas dentro disso existe sim, existem dons, existem ministérios. O Senhor nos deu 5 ministérios: apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista. É real. E nós precisamos nos respeitar organizacionalmente. Será que somos? Ei, rapaz, está aqui para fazer dentro da igreja. É difícil, porque um irmão é batizado em língua, já começa a querer mandar no outro. Jesus, o outro irmão ora 24 horas por dia e acha que é melhor. Irmão, a oração não é para os bons, é para os maus. O Espírito Santo vem para quem precisa. E se você pagar de bonito, irmão, você está lascado. Porque no reino a lógica é diferente. Eita glória! Agora, o que eu quero que você entenda é que o inferno é organizado. Existe uma urgência da igreja se organizar. Queridos, existe uma urgência de vivermos a cultura da honra. Querido, vai ver lá, se não vou ficar falando o nome dos capeta, mas capeta respeita capeta. Respeita, irmão. Queridos, quantas vezes dentro da igreja nós não temos respeito pelo ministério do outro. E mal sabemos que se não fosse o irmãozinho e a irmãzinha que limpa a casa de banho, nós não estaríamos aqui reunidos. Porque nós somos corpo, e corpo todos são necessários, né? O bispo Marcelo contou a história do corpo. Não vou contar, porque eu não tenho classe para contar essa história. Só você, eu não tenho classe para contar essa história. Por que você está falando para eu não contar e você pode? Eu não vou contar a história. Quem quiser, próximo domingo ele prega e conta. Queridas, você tem alguma dúvida ao olhar para esse mundo onde vivemos? Veja bem, você olha o cenário político, cenário econômico, você olha as redes sociais. Queridos, você olha a arte, o cinema, a literatura, as escolas. Você tem alguma dúvida que existe uma força por trás disso? Extra-humana, ensinando aos nossos jovens, nossas crianças, escrachado, porque olha, há uns 10 anos, 15 anos, quando eu pregava, eu falava, gente, é mensagem subliminar, é tudo tão sutil. Não tem nada sutil hoje. Hoje é pelo poder de Leviatã. Você vai lá, põe no Google para ver se não põe, querido. É uma legião, tudo é nome de demônio, é tudo nome de potestade, e é descarado. E você tem dúvida que por trás disso existe uma força grande, extra-humana, que dirige tudo, que
induz as pessoas a ideologias perigosíssimas, a práticas incabidas. Você tem dúvida disso? Existe essa força. Você consegue ver isso? Existe. E eu ainda tenho que ouvir cristão dizendo assim: ah, bispa, o diabo não passa perto da minha casa. Será? Dizem por aí. O meu pai não está entendendo nada. Depois vocês explicam. Dizem por aí que o diabo não passa perto da minha casa. Será? Será? Amados, eu não estou jogando praga em você. Depois eu te explico, pai. Ele está boiando. O sogro também boiou. Queridos, eu não estou jogando praga em você, mas a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor. Ele está te vigiando, irmão. Ele está te vigiando. Você acha que ele não entra na igreja, sinceramente? Bispa, será? É gostoso fazer isso. Queridos, a palavra de Deus diz que o diabo furta a palavra de nós. O diabo furta a palavra do povo de Deus. Você acha que na hora de uma ministração dessa, ele não está agindo, não tem uma guerra espiritual? Claro que tem. Você não conhece pessoas que entram ano e saem ano, estão na igreja, milhares de anos e não se convertem. Querido, será que o problema é da igreja? O diabo rouba a semente. O diabo, ele tem esse poder. Você entra aqui, sai aqui. Existe. A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que o diabo semeia o joio dentro da igreja. É bíblico. No meio do trigo, no meio do povo de Deus, o diabo semeia os filhos do maligno. São plantados no meio da igreja. Aí parece que está tudo bem. Aí lá em Mateus, se você quiser ler depois, lê lá a parábola do joio, Mateus 13, de 24 a 30. É claro lá, o inimigo vem e planta os filhos do diabo no nosso meio, no meio do povo de Deus, para perturbar, para te roubar semente. Nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos estar alertas, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra. Se você ler as escrituras, querido Zacarias, põe aí Zacarias 3:1, sumo sacerdote pregando, e Satanás, a palavra diz que Satanás estava do lado direito dele, para se opor à palavra. É muito sério isso, igreja, e é muito real. Em Daniel 10, também de 12 a 13, se você quiser projetar, por favor, projete, Daniel 10, de 12 a 13, a Bíblia fala que Satanás intercepta orações. Oh, amado, quando você ora para o Senhor, existe uma força contrária à sua bênção, e é por isso que hoje, você vai sair munido daqui, de armas espirituais. Meu irmão, e é tão simples, mas você não usa. É tão simples, porque se eu começasse a falar, meu irmão, você precisa orar, jejuar e ler a Bíblia, você ia falar, poxa, quero o bispo Marcelo. Mas a palavra é essa. O Senhor mandou eu vir aqui para te falar, você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa ler mais a palavra, porque é real. Nesse contexto de Daniel 10 e 12, o anjo explica a Daniel que as orações dele foram ouvidas desde o começo. Olha que sério, igreja, desde o primeiro dia, mas ele foi impedido por uma força espiritual. E aí no texto ele refere-se a essa força, chamando o príncipe do reino da Pérsia. E essa força espiritual, o texto diz que como é que chama? Resistiu por 21 dias. É sério, nós estamos em guerra. Você está de um lado, quer dizer, eu pergunto para você, de que lado você está? Você já decidiu o lado que você está? Decida, porque se você está em cima do muro, Bianca, eu sou neutra, você está do lado do diabo, a neutralidade é do inimigo.
Se posicione hoje, decida hoje. Ele oprime pessoas com enfermidades, é bíblico. Ele resiste à obra missionária, 1 Tessalonicenses 2:8. Ele atormenta pessoas com falta de perdão. Queridos, ele é mestre em segurar mágoas, ressentimentos no seu coração. Se liberte disso hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz para enganar. É muito sério, gente. Ele dissemina falsas doutrinas dentro de igrejas. Paulo chama isso de doutrina dos demônios. É muito sério. Ele cega o entendimento dos incrédulos. E não adianta, igreja, você achar que você irá enfrentá-lo de cara limpa, porque você não vai conseguir. Você precisa escolher o lado que você está e se munir das armas espirituais. E foi como eu falei aqui para você, existe um tripé na vida do cristão, existe um tripé que faz parte da sua sobrevivência nesse mundo caído: oração, jejum e leitura da palavra. Você não pode abrir mão disso. Quando nós entramos para essa família de Cristo, existe uma força contrária a isso. Quando você começa um projeto, existe uma força contrária a isso. Por quê? Porque nós vamos levar salvação, nós vamos levar libertação. E nós precisamos ter isso em mente. Oração, jejum e leitura da palavra. Mas, Bianca, como? Pois é incrível o próximo texto que eu quero ler com vocês. Esse texto, ele mostra como que nossa vida de oração, jejum e leitura bíblica, como nós precisamos viver essa vida de busca. É incrível. Isaías 62, eu quero ler com você os 6 e o 7. Veja bem, é incrível esse texto do profeta, no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, igreja. Foi um homem usado para falar, para profetizar a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus. Foi usado para animar o povo de Deus. Foi usado para trazer palavras direto do trono de Deus para isso. E nesse caso aqui, nesse contexto desse verso, desse capítulo, Isaías 62, de 7 a 10, aqui é o próprio Deus falando pela boca de Isaías como que o povo precisa buscá-lo. É incrível. Com esse texto, a gente aprende como tem que ser a nossa vida de busca. Essa armadura. Sim, queridos, Efésios 6, ele continua aquele texto que a gente começou a ler, do 10 ao 13, depois vai até, se calhar, o 18, falando sobre a armadura, o capacete, a couraça, o cinto, as sandálias, a espada e o escudo. É importantíssimo você vestir a armadura. Mas essa armadura, ela é real através da oração, do jejum, da leitura bíblica, da busca. Amém? E esse texto é incrível, que ele fala como nós precisamos buscar ao Senhor. Diz assim o texto, diz assim a palavra do Senhor: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Isaías 62, 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais calarão. Presta atenção, hein? Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem dei a ele descanso, até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Presta atenção, igreja, a gente vai esmiuçar esse texto. Aqui o próprio Deus está falando para o povo: clame pela restauração de Jerusalém. Jerusalém acabada, queimada, destruída. E o Senhor falando: vocês precisam clamar. E diante disso, Ele nos dá um passo a passo de como deve ser a nossa vida de oração, nossa vida de jejum, de busca pela palavra, leitura. Primeiro princípio que eu vejo aqui
nós precisamos ser vigilantes. A palavra de Deus nos alerta, vigiai e orai. Vigiai e orai. Olha o verso 6, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Queridos, não sei o que vem na sua mente, não sei se sua mente cria imagens enquanto você está ouvindo as coisas. Mas antigamente era muito comum as cidades serem todas muradas, com muralhas, e em cima das muralhas nós temos as torres. E dentro dessas torres ficavam os vigias, os sentinelas, os guardas, atentos ao perigo. E, juntamente atentos ao perigo, eles estavam também atentos a qualquer tipo de ajuda. Meu irmão, eles não se descuidavam. Aqui, Isaías está sendo boca de Deus para falar: povo, você precisa vigiar. Você não pode descansar. Você não pode descansar no vigiar. Queridos, muitas vezes, quando você vigia, quando você não vigia, você não sabe nem quem que vem para te ajudar. Você não sabe nem reconhecer quando é ajuda e quando é ataque. Quantas vezes você mandou embora uma corda do Senhor? Quantas vezes você mandou embora uma pessoa que veio para te ajudar, mas por você não vigiar, aquilo te soa um ataque? Veja bem, quando você vigia, você está atento ao ataque, mas você também está atento àqueles que vêm te ajudar, aquilo que é ajuda. E a nossa vida precisa ser assim, nossa vida de oração, de jejum, de leitura, vigilante, vigilante. Jesus disse para os seus discípulos no Getsemane: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que vocês o quê? Não caiam em tentação. Ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por isso, vigie e ore. Queridos, a nossa luta, vigiai e orai. Tem temporadas, eu não sei como é que é na sua vida, mas a minha vida tem temporadas que está tudo bem. Você olha assim, você fala: caraca, que maneiro. Acho que Satanás esqueceu eu. Acho que ele esqueceu minha morada. Está tudo bem, você olha, está tudo bem, e de repente veio uma paulada que você não sabe de onde vem. Acontece algo terrível e Paulo nos alerta a isso. Paulo chama isso de dia mau. O dia mau chega, igreja. E como eu e você estaremos nesse dia mau? Quando nós temos entendimento espiritual para isso. Ah, queridos, a gente está vigiando. Aí me perguntaram, eu falei sobre isso lá na igreja de Paris, me perguntaram: bispa, mas a sensação que eu tive é que eu tenho que estar toda hora assim. Eu falei: é mais ou menos isso, mas com um sorriso no rosto. O crente tem que estar assim, com um sorriso no rosto. E sabe o que é melhor? Porque você sabe o final da batalha, a vitória é nossa. Olha que coisa boa você entrar numa guerra sabendo quem já venceu. Oh, glória, tem mais certeza do que essa, irmão? Amém? Você precisa vigiar. Outra característica da sua vida com Deus, dessa sua busca por essas armas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra. Ei, irmão, para de querer recadinho de papai da boca do outro. Vai na palavra. Cutuca aí quem está do seu lado. Quer ouvir Deus? Abre a Bíblia. Fala aí para quem está do seu lado. Tudo que o Senhor tem para te falar está na palavra. Ele usa profetas, amém, gente? Eu creio. Eu amo, ai, como eu amo. É tão bom, né? Quando o Senhor fala, ai, Jesus, eu me sinto tão amada. Quando Ele manda um recadinho de papai. Mas, muito mais do que isso, irmão. O que Ele precisa falar está escrito. Você precisa perseverar. Essa sua vida, munido da armadura, em busca dessas armas espirituais, precisa ter perseverança. Verso 6. Verso 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Paulo
fala de orarmos sem cessar. Orai sem cessar. Jesus falou para a gente não esmorecer, orar sem cessar. Isso aqui é noite e dia, não se calarão. Não se cale, isso é constância, seja constante. Aquele que ora e dorme, queridos, vai ser atacado. Fraqueja, fraqueja, a Bíblia diz. Olha isso, Jesus, o Pentecoste, igreja, o Pentecoste aconteceu debaixo dessa obediência, a obediência desse princípio. Jesus diz para os seus discípulos assim, ó, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Até que, fala comigo, até que, Jesus falou, calma, ressurreto. Imagina, gente, imagina você ter calma, vendo Jesus na sua frente, depois da cruz, depois do túmulo vazio, e Jesus, calma. Jesus abre o entendimento dos seus discípulos. Jesus os comissiona, dá grande comissão e fala assim, ó, esperem aqui, juntos, até que do alto desça o Espírito Santo, porque vocês vão precisar dele. E a palavra diz que eles foram para o cenáculo, e todos estavam reunidos, e todos perseveraram unânimes em oração durante 10 dias, até que o Espírito Santo foi derramado. Ah, queridos, há poder na perseverança, há poder na unanimidade. Nós precisamos tanto disso, igreja. Nós precisamos tanto disso. Olha, Efésios 6, esse texto que nós acabamos de ler, o verso 13, ele fala lá, depois de terem vencido tudo. Põe aí, por favor, Efésios 6, 13. Ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, relaxa. Descansa, fofo. Tira as férias de Deus. Ah, queridos, é preciso permanecer inabalável. É preciso, o lugar onde você conquistou, fica ali bandeira. Não abaixa a guarda, porque tem mais. Porque a luta continua. Está amarrado, em nome de Jesus. Companheiros, isso lembra alguma coisa muito ruim, nós vamos falar sobre isso. Porque a guerra continua. Você precisa ser vigilante. Você precisa perseverar. Outra característica, você precisa ter expectativa. Igreja, esse texto mostra para a gente expectativa. Verso 6 ainda. O verso 6 ainda, vamos lá. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Cidade. Desculpa. Sobre os seus muros, ó Jerusalém, pus guarda, que todo dia e noite, e toda noite jamais calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Gente, o que essa parte está falando? Bianca, peraí, eu tenho que lembrar Deus? Deus não se esquece de nada. Isso é fato. Ele não precisa ser lembrado. O que está querendo dizer aqui é que Deus tem promessas na sua palavra e a oração eficaz. Crente, aprende de uma vez por todas. A oração eficaz é a oração feita baseada nas promessas de Deus. Ah, amados, como tem poder quando chegamos diante de Deus, com base nas Escrituras. Para lembrar Deus, igreja? Não, para te lembrar, para me lembrar. Ah, queridos, como há poder, você dentro de um hospital, chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o Senhor disse que levaria sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Há poder nessa oração. Para lembrar a Deus, não, apesar do texto dizer, não deixem, não se cansem em falar, precisamos clamar, mas quando você ora, você não está mudando Deus, você está mudando você.
A oração é para te fortalecer, querido, não é para fortalecer Deus. A oração é para te lembrar das promessas. Ele prometeu, o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor disse, está escrito, e a própria palavra diz que Ele tem zelo em cumprir sua palavra. Aleluia! Tem coisa mais esperançosa do que essa? Orar, lembrando das promessas registradas em sua palavra. Você precisa ser vigilante. Você precisa perseverar. Você precisa ter expectativa. E você precisa ser incansável. O verso 6 diz, não descanseis. Amado, não tem luta maior contra a nossa carne do que a oração. A oração vai de encontro com o nosso homem carnal. Eu diria para você que a oração é como se você estivesse pegando o seu espírito e criando músculos espirituais. A carne milita contra o espírito. E ela vai te falar, tá bom. Mas o texto aqui, o texto é claro. Vigia, clama, não descanse, não deixe descansar aquele que olha por vocês. Eita glória, você precisa clamar todo dia, peça todo dia, amém? A ordem é não descanseis. Eu já orei, bispo, ore um pouco mais. Bispo, eu já jejue mais. Bispo, bata mais na porta da graça do Senhor, até que os céus se abram. Até que os céus se abram na sua casa, até que os céus se abram no seu casamento, até que a cura chegue, até que você seja renovado. Em nome de Jesus. Jesus falou, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e eu encontrarei, batei e abre-se-vos-á, querido, pede, busca, bate mais uma vez, amém? Glória a Deus, isso é persistência, você precisa ser persistente. O verso 6 começa, nem deis a ele descanso. Bispo, Deus cansa? Não, mas ele mesmo está usando a boca de Isaías para falar, Deus não cansa, mas ele nos incentiva, clame mais. Eu já ouvi pessoas dizendo, bispo, eu já orei tanto, poxa, acho que eu não preciso lembrar Deus. Realmente, você não precisa lembrar Deus, mas você precisa se lembrar o Deus que você serve. Quando você ajoelha no seu quarto, querido, algo novo acontece dentro de você, porque o céu está aí, e aquilo que precisava ser feito já foi feito. Bombardeie os céus, seja como Jacó, segure o anjo, e só largue o anjo quando a sua bênção sair. Amém? E essa expressão me pega, amada igreja, essa expressão me pega, até que. E a palavra que o texto termina falando, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Oração específica. Eles estavam querendo a restauração de Jerusalém, tudo acabado. Não pare de orar até que esteja tudo restabelecido e vejam a glória do Senhor. Não pare, até que, amados, essa é a chave, essa é a grande chave, essa expressão é muito importante. Não pare. Como eu li com vocês, o verso Lucas 24, 49, quando Jesus está com seus discípulos, ele fala, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Precisamos obedecer. E a oração, o jejum, a leitura, te faz atento à voz de Deus. Bispa, Deus não fala comigo, será? Será? Ou será que você não está com tempo de ouvir? Queridos, a ordem é não desista, não baixe a guarda, não recue, estamos em batalha. O louvor pode ir vindo, ore, jejue, até que chegue a restauração de Deus sobre a sua vida.
Bispo, ainda não resolveu. Ore mais, até que as suas forças sejam renovadas. O que você está precisando? Eu não sei qual é o seu pedido. Eu não sei qual é a sua batalha. Eu sei que todos nós estamos em uma batalha. Existem as guerrinhas menores. Não se engane, queridos. A maior batalha é essa invisível que é travada. A boa notícia, eu não sei se você já leu o final do livro, mas a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Essa é a boa notícia. Mas durante essa saga teremos aflições. Mas Jesus garantiu, e a gente pode lembrar ele, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia, amém? Você crê nisso? Realmente, o dia a dia nos tira energia. Desafios demais. Mas Ele está conosco, amém? E Ele nos prometeu nos guiar. E para terminar, eu queria ler só esse verso, 1 Coríntios 15, 58. Paulo também escrevendo essa carta aos Coríntios. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Queridos, como é forte essa palavra. Vou falar de mim, né? Às vezes, somos tão volúveis, sou tão volúvel, basta uma notícia má, e a gente, uou. Eu quero dizer que Deus entende a nossa humanidade, eu sei que Ele entende a nossa humanidade, mas nós somos desafiados pela palavra dEle a sermos inabaláveis. Você pode até mancar, mas você não vai cair. Você pode até ficar preocupado, mas isso não vai te consumir. O tempo pode até ficar nebuloso, mas a tempestade não vai te afogar. Pode até ter tempestade, mas Ele vai mandar um barco, ou Ele vai abrir o mar para você passar, ou você vai andar sobre as águas. Alguma coisa vai acontecer. Porque Ele disse que vai acontecer. Ele disse que estaria conosco. E é esse dia, querido, é um grande teste. Essa vida é um teste. Paulo diz, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Ai. Primeira coisa que passa pela minha cabeça é, também vou deixar tudo, já deu. Também esse trem, velho, fogo. É tão difícil cuidar de pessoas, já deu, querida, a obra. Paulo diz aqui, seja abundante na obra do Senhor. Bianca, tudo que você pensar em largar, não larga a obra. O segredo está aí, Bianca. Nada do que o mundo pode te oferecer vai te satisfazer. O mundo não te dá saúde, o mundo não te dá segurança, o mundo tira seu chão. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças todos os dias. Os que confiam no Senhor sobem os montes e não se cansam. Os que confiam no Senhor têm suas mentes renovadas. Os que confiam no Senhor conseguem ver uma luz no fim do túnel. Os que confiam no Senhor vão voar, vão ter asas. É palavra do Senhor. E não vão se cansar. Jovens, velhos, crianças, porque pela sua força, Bianca, você se cansa. Mas se eu te carrego no colo, Bianca, você vai voar. Aleluia! Glória a Deus! Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, queridos, essa palavra é incrível. Põe um verso para mim. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Queridos, as pessoas vão nos frustrar. As
pessoas vão nos decepcionar. Nossos pais, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, saindo da gente. Mas eu quero te dizer que o Senhor não te abandona. Ele é fiel, Ele pode fazer tudo contrário do que você imaginou. Senhor, eu não imaginei assim, e o Senhor está te falando, eu tenho planos muito melhores para você. Senhor, seu coração pode estar falando, Senhor, mas é assim. Não, você atrapalhou um pouco, mas eu quero te dizer que ainda tem um trajeto lindo de vitória para você. Confia em mim, me dá a sua mão, confia, porque em mim nada é em vão. Aleluia, fique em pé onde você está agora. Seja renovado pelo sangue de Jesus nessa noite. Senhor, nós queremos nessa noite renovar as nossas armas espirituais. Igreja, você vai recebendo, eu vou liberando e você vai recebendo. Senhor, nós queremos agora renovar nossa vida de oração. Seremos pessoas de oração. Senhor, nós queremos renovar nossa vida de jejum, jejuar para te ouvir, Senhor. Põe a mão nos seus ouvidos, Senhor. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, o nosso jejum é para nos aproximarmos do Senhor. Que o nosso jejum seja, Senhor, para abrirmos o nosso coração. Senhor, renova nossa vida de leitura. Senhor, lutaremos contra essa carne caída. Pai, e hoje, Senhor, dá uma armadura nova para cada um aqui presente. Pai, uma armadura nova. O capacete da salvação, Senhor. Senhor, a couraça da justiça. Senhor, nós nos cingimos com o cinturão da verdade. Calçamos as sandálias da preparação do Evangelho. Senhor, no nosso braço colocamos o escudo da fé. Oh, igreja, se proteja com o escudo da fé. Ah, Senhor, e mais afiado do que qualquer lâmina, levamos na nossa mão a Tua palavra. A Tua palavra na nossa mão para destruir todos os nossos inimigos. Aleluia. Aleluia. Vem mais uma vez e agita Aleluia. todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Então fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti.
é que você luta? Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu creio. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Minhas guerras. Minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Com muito louvor. Com muito louvor. Como é que você luta? Muito louvor, com 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 muito louvor. Oh Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Eu creio. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite a Glória a Deus, dia. irmão. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito Aleluia, Senhor. Lutaremos louvando o seu nome. Com muito louvor, muita oração, muito jejum, muita palavra. Oh, Senhor, protege os corações aqui nessa noite. Que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos. Senhor, guarda cada família aqui representada, cada casamento, cada filho. Vai onde eles estão, manda teus anjos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo por onde você andar, meu irmão. Que o Senhor te cubra na frente, atrás, em cima, embaixo, na esquerda e na direita. E que você resplandeça a luz dele essa semana. Que ele te traga bênçãos, respostas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no Alô, queridos, rapidamente, antes de vocês saírem, só um segundinho. Nós temos um anúncio muito importante, fica até em pé mesmo. Primeiro anúncio. Queridos, pré-revisão. Esse final de semana vamos ter revisão de vidas e quarta-feira. Quantos aqui vão revisão de vidas? Nós precisamos que todos estejam aqui quarta-feira às 20 horas. Iremos dar todas as instruções para a gente estar sábado e domingo no revisão. Amém? Todos aqui, ok? Próximo. Revisão de vidas, que você sabe, domingo, peço que a igreja esteja em oração, porque iremos receber aqui no próximo domingo pessoas vitoriosas em nome de Jesus. Próximo. Entre Laços, dia 28 de maio. Quantas mulheres vão estar aqui dia 28 de maio? Só mulheres.
Ok? Vamos colocar aqui 200 mulheres com a bispa Bianca. Amém? Vamos continuar essa mensagem de hoje. Próximo, revisão de vidas 30 e 31 para adolescentes a partir de 12 anos. Pais, invista nos teus filhos, envia os teus filhos para o revisão de vidas de adolescentes. Ok? Dia 30 e 31. Terminaram? Queria convidar aqui o Bispo Henrique. Bispo Henrique. Bispo Henrique vai nos abençoar com a bênção apostólica. Olha só, rapaz, tá inteirão. Ele subindo ali. Agora eu liguei. Tá ligado ou não? Rapaz, essa luz aqui me atrapalha. Já não enxergo direito com essas luzes. Ah, agora sim. Muito bom estar aqui. A gente passa a semana com muitas saudades de vocês. A gente tem ido numa igreja lá perto de casa. Por isso que eu não venho aqui constantemente. Mas o meu coração está aqui. Você sabe, né? A gente que começou esse trabalho. Que é isso? É para sair na televisão. Perdeu um? Então, eu quero dizer para vocês, hoje eu estou aqui, lógico, eu botei a minha melhor roupa. A roupa que eu casei quando eu fiz 50 anos de casado. Coloquei a minha melhor roupa. É Hugo Boss, né, amor? Hugo Boss. Não é qualquer coisa, não. E eu estou aqui para adorar o Senhor, para louvar o nome do Senhor junto com vocês. Eu estou aqui em apoio ao meu genro, meu filho e a minha filha. Está passando por uma tribulação, vocês sabem. Não esqueçam de orar por ele. Não esqueçam de orar por ele. Orem muito para eles dois. Porque do outro lado também a mulher aguenta, porque é muito abalada. A mulher é emoção. O homem é mais razão, mas a mulher baqueia. Não é fácil. Então eu estou aqui para apoiar eles dois, para dizer, olha, contem com as minhas orações, porque todo dia eu oro por vocês. Todo dia eu e a sua sogra. Que mulher não é mãe, é sogra. Toda a sua sogra. Nós rezamos, meu Deus do céu. Estou sendo traído. Meus irmãos católicos. Eu já fui católico, né? Mas todos os dias eu oro por vocês. Todos os dias. Todos os dias. Oro por vocês também, queridos. Que Deus abençoe as suas vidas. É isso. Dê o seu melhor para o Senhor. O melhor. Dê o seu coração, dê a sua vida. Ele não está interessado no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro. Não. Ele está interessado em você. Ele conhece exatamente quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Ele conhece. Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Porque Ele é assim. Por que o Senhor permitiu que eu tivesse um problema no pulmão e que só tivesse 20% da minha capacidade respiratória? Por que, Senhor? Porque o Senhor é assim. O Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tira, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. E eu estou aqui para agradecer a Ele. E para orar pela cura. Eu não vou desistir, não. Não vou desistir, não. Outro dia eu perguntei, Senhor, até quando que a gente tem que ganhar pessoas para Ti? Ele falou assim, até o último suspiro. Quando você estiver morrendo, você converte um enfermeiro. Eu achei interessante, é isso mesmo. A pessoa que vai te assistir, que vai te segurar, fala de mim para ele. Eu falei, amém, Senhor, é isso aí. Até o fim com Jesus, amém?
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós em todo tempo e em todo lugar. Amém e amém. Você recebe? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Boa semana. Louvado seja o nome do Senhor.